Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina. Esse é o nosso Pingo de Prosa. O Pingo de Prosa dessa semana. Nós estamos no livro de Reis, não no primeiro livro, mas no segundo livro de Reis. E eu já mencionei para vocês que muitas vezes é meio confuso, porque o livro de Reis narra a história dos dois reinos. O reino de Israel, porque depois de Salomão o reino dividiu, então o norte se tornou o reino de Israel com a capital Samaria, o sul se tornou Judá com a capital Jerusalém. E esses dois reinos, algumas vezes eles estavam bem, tinham paz, algumas vezes brigavam entre si, e algumas vezes eles tinham inimigos comuns e muitas vezes inimigos separados. Cada reino tinha o seu próprio inimigo para lidar. E a história que nós vamos ler hoje é uma história muito interessante, porque é a história de um general de um país muito poderoso, de Aram, e ele é da Síria, né? E ele é um general muito importante, e ele era leproso. Então era algo difícil. Imagina uma pessoa importante que tem que lidar com muita gente e é leproso, não pode aparecer, aquele negócio todo. Porque a lepra era uma doença de pele, né? Quer dizer, ela manifestava na pele, era uma doença mais complicada, mas era algo visível. E é muito complicado, né? Para pessoas que têm posição social, que têm que lidar com pessoas. E Naamã devia sofrer muito com isso. E eles atacaram uma cidade de Israel, levaram pessoas cativas e dentre elas uma escrava, uma menina escrava. E a menina foi trabalhar para ele um dia, vendo a dor, né, que ele tinha por causa da lepra. Ela falou para eles lá, falou: olha, se ele estivesse na minha terra, tem um homem de Deus que poderia curá-lo. Ele fica contente com a possibilidade, pede uma carta para o seu rei, para ir em Israel. Chega lá em Israel, mostra a carta do rei pedindo para ele ser curado. O rei de Israel fica desesperado, fala: esse povo quer uma desculpa para fazer guerra comigo. Quem sou eu? Quem sou eu para curar alguém? Eu simplesmente sou o rei aqui, eu não sou curandeiro não. E aí Eliseu manda uma mensagem para o rei e fala assim: olha, manda ele falar comigo, manda ele falar comigo. E aí ele foi lá no Eliseu. E o versículo que eu queria compartilhar com vocês hoje é um versículo sensacional, versículo 10, capítulo 5. Se você quiser ler a história toda, no capítulo 5 de segundo livro dos Reis, muito, muito bacana, muito legal a história do Naamã. Mas o versículo 10 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Ponto. O Eliseu nem saiu para conversar com o cara, e o cara ficou chateado da vida, porque ele é o Naamã, ele é o segundo mais importante da Síria, na época um dos poderes militares daquela região, e ele veio com carta do rei dele. E aí o rei de Israel manda ele para Eliseu, aquele negócio todo. Quer dizer, eu sou uma pessoa importante e lá no meu país tem rio muito melhor do que esse rio Jordão aqui, que é um rio barrento, sujo, e eu vou ter que não vou e tal, fez birra. Os servos dele falaram: vem cá, se esse cara aí, esse sujeito aí que está falando, te pedisse algo muito complicado para fazer, você faria? Para ser curado dessa lepra? Falou: faria. Então, o senhor está pedindo para você só lavar, entra lá no rio, dá uma afundada, 1, 2, 3, 4, 7 vezes e vê o que acontece. Não complica não. O cara simples, pediu uma coisa simples para você. Ele foi, fez 7 vezes, ele mergulhou no rio, a hora que saiu na 7ª vez, completamente limpo. Aquilo mudou completamente a vida do Naamã. E essa história tem muitas lições para a gente, mas a lição que eu gostaria de compartilhar com você, que muitas vezes passa batido, é a lição da simplicidade. Da simplicidade. Muitas vezes nós esperamos que Deus vai usar o que é pomposo, o que é majestoso, que o Naamã estava esperando isso de Eliseu. Ele falou: eu pensei que você ia sair daqui, ia levantar a voz, ia levantar o braço e fazer uma cerimônia para mim, para eu ser curado. Agora você me manda lá para o Rio Jordão, me lavar 2 vezes, você nem sai da tua casa para vir conversar comigo. Simplicidade.
É o que nós estamos perdendo hoje em dia, né? Os cultos hoje em dia são tão elaborados, o louvor, a vida, tudo é tão elaborado, e a gente quer que faça. Parece que se a gente não fizer um negócio extremamente elaborado, parece que Deus não vai agir ali. E Eliseu fez simplesmente, completamente o contrário. Ele simplesmente fez, nem apareceu lá para conversar com o cara. E simplesmente mandou o cara tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, um rio lamacento. E isso resolveu o problema do cara. Por isso, querida, a mensagem de hoje é a simplicidade. Né? A gente espera a voz, espera um anjo, espera uma iluminação, uma revelação especial, não sei o quê. E às vezes a coisa está simples na nossa frente. Não complica, não. Deus quer falar com você e quer falar com você através da simplicidade e não na ostentação. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.